Começando agora a segunda edição do School, tudo faz, junto com o nosso amigo apresentador chamado... Eliabe, professor Eliabe Conkerner Correia. Ok. Para abrir a conversa hoje, a gente vai falar um pouco sobre tecnologias, que é a área do senhor, e o que fez o senhor querer estudar mais sobre a tecnologia em si. Então, a minha formação é História, né? Sou formado em História e pós-graduado em Psicopedagogia. Porém, eu sempre tive, vamos dizer, uma tendência para tecnologia. Sempre fui fã de jogos e computadores, e depois moto, e qualquer coisa que envolvia tecnologia dentro do automobilismo ou também dentro da informática, ia me trazendo mais interesse. E ultimamente, há um ano atrás aproximadamente, eu comprei uma impressora 3D e a partir dela eu comecei a estudar mais tecnologia, fui me antenando mais por causa da impressora 3D. E na parte da impressora, foi o senhor mesmo que descobriu ela, tipo assim, pesquisando, ou alguém indicou para o senhor? Então, eu sou muito fã de história em quadrinho e eu tinha vontade de colecionar action figures, porém é uma coisa um pouco fútil, é uma coisa de fã, porém, e além disso, é uma coisa de um investimento muito alto. Os action figures são caros. E aí eu nunca pude fazer isso. E um amigo meu, uns tempos atrás, comprou a impressora e começou a produzir os action figures e pintar ele mesmo para ele também, que ele tinha esse desejo. E aí, através do serviço que ele estava fazendo, eu me interessei e comprei a impressora também. E na parte da impressora 3D, você acha que tipo de utilidade ela pode ser utilizada no corpo humano? No corpo humano, bom, aqui em Antônio João há um caso de uma menina que infelizmente, por causa de um acidente, ela acabou amputando o seu braço. E há uns tempos atrás, eu e esse meu amigo estávamos estudando um projeto de fazer uma prótese para ela. Então não precisa ir muito longe para a gente ver que o benefício da impressora 3D já pode ser usado aqui mesmo na nossa pequena comunidade, né? A gente deu uma estudada, achamos a prótese, a gente estava procurando um material mais barato para poder fazer e estava estudando desenvolver movimentação na própria prótese da menina, ou seja, ser uma prótese na qual ela ia encaixar no seu braço e dependendo do movimento do seu cotovelo, ela fecharia a mão. Mas a gente estava estudando ainda, a gente deu uma parada agora, mas a gente tem vontade de retomar esse projeto para ver se, através da impressora 3D, a gente consegue melhorar a vida de alguma pessoa. E continuando na parte da impressora, a gente provavelmente vai, de um tempo para cá, tipo, mais para o futuro, todo mundo pode acabar tendo já uma impressora 3D em casa, né? Porque é uma coisa muito útil que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. A gente só precisaríamos comprar os materiais, né? Sim, no caso a impressora, cada dia que passa, ela está ficando mais barata. A dificuldade hoje da impressora 3D é o manejo dela, né? A impressora que eu comprei há 2 anos atrás, mais ou menos, eu paguei uns R$ 2.500. Hoje eu estava vendo ser vendida por R$ 1.000 ou até R$ 800. Então, a obtenção dela é fácil acesso, porém o manejo dela que é complexo. Por isso que aqui na Pantaleão, já dentro das aulas de Ciências Integradas e Novas Tecnologias, que são o conteúdo que eu leciono, a gente já tem um projeto para agora, no próximo mês, começar a ensinar os alunos, com a impressora adquirida na escola, a trabalhar o ensino do projeção, modelamento e configuração da impressora 3D para que vocês, os alunos, até o final do ano, tenham a capacidade de manejar uma impressora 3D. Certo. Dá pra ver que a impressora Dá pra ver que a impressora 3D parece que vai ser uma grande avanço, digamos assim, no futuro. Então, tipo, sobre a coisa de avanço da tecnologia, qual foi o maior avanço da tecnologia atualmente? Atualmente, bom, a questão da impressora 3D eu coloco particularmente como um grande avanço tecnológico. Porque a ideia de você projetar alguma coisa em 3 dimensões abrange muitas coisas. Hoje em dia nós, caso seres humanos, está sendo desenvolvido projeção em 3D de casas e ultimamente eles estão usando impressora 3D para criar órgãos como coração, baseado em células e tecido orgânico, para poder fazer futuramente transplantes de órgãos de pessoas que têm falência de alguns órgãos. Então a base da projeção 3D, tanto em qualquer aspecto
ela já se torna fundamental na vida do ser humano, né? Já pode se produzir hoje construções, pontes, até materiais podem ser produzidos no espaço através da impressora 3D. Se eu não me engano, ultimamente na Lua foi descoberto que há água, então é possível da Lua produzir combustível para que de lá a gente possa chegar a outras partes, como Marte, outro. E a ideia da projeção 3D é o que vai ajudar a produzir combustível. Então a questão do projeto da projeção 3D está incluso na área da medicina, da engenharia e também na aeroespacial também. Ela envolve muita coisa dentro da projeção 3D. Então, para mim, particularmente, eu acho um dos grandes avanços ultimamente dentro da tecnologia. E nessa parte que já estão construindo casas já com essa impressora, nessa questão, eles usam algum material, digamos que próprio para impressora? Como é que é feito isso? Então, o que diverge, o que diferencia a aplicação da impressora 3D é o material, né? A ideia da impressora 3D que eu uso em casa é a mesma ideia da engenharia, o que difere é o tamanho e o material. No caso usada para engenharia, eles utilizam um tipo de argamassa e cimento de rápida secagem. Então eles fazem o alicerce e eles utilizam armações de ferro para poder fazer a estrutura e elas são cercadas com impressora 3D através dessa mistura de cimento com argamassa. Então é basicamente o mesmo sistema que a gente utiliza aqui, só que muito mais rápido e fica muito mais barato porque não há desperdício de material. E na questão tipo, da espacial, né, que a gente provavelmente vai conseguir chegar a outros planetas. Uhum. Se a gente conseguir, né, chegar em Marte, digamos assim, na opinião do senhor, qual seria a coisa mais importante que a gente precisaria começar lá? Bom, a base para essa ideia seria a autossustentabilidade. No caso, Marte é um planeta que abriga água congelada, não em muita escala. Então, uma forma de você tornar ela utilizável e a produção de alimento lá seria o mais importante. A ideia da impressora 3D dentro da exploração espacial seria porque não há possibilidade de a gente enviar muitas pessoas nessas viagens. Então, eles precisariam de mão de obra para construir e produzir algumas coisas. E aí que entra a impressora 3D. Né? No caso, para que haja uma possível base em outros planetas ou até na Lua, seria necessário a autossustentabilidade, porque não há como ficar enviando recurso. Então, uma forma deles conseguir produzir alimento e ter água potável seria a base para poder estabelecer uma base em qualquer outro lugar fora do planeta. E sobre continuar na parte do espaço, você acha que vai ter pessoas que vão ficar morando realmente lá em um lugar em Marte? Isso é a base para que isso aconteça, porque uma viagem, por exemplo, a Marte duraria anos. Então, uma pessoa sair daqui com treinamento, uma pessoa para ela treinar e estudar o suficiente para ser habilitado para uma viagem dessa, ela deveria estar na base de uns 30 e poucos anos. Para ela ir para um lugar desse, uns 7, 8 anos até ela chegar, então não compensaria para uma pessoa voltar depois de um tempo. Então, basicamente, as pessoas que serão enviadas para esses tipos de missão, elas já vão sabendo que elas não voltarão para a Terra. Tá? A base de vida delas será toda nesse lugar, porque a distância é muito grande, então não há possibilidade de ir e retornar. Teve eu não lembro se era uma fake news ou o que, mas eu não sei se desistiram da ideia, mas tava com a ideia de mandar uma garotinha, tipo, estavam treinando ela há bastante tempo já, começaram a treinar ela para poder enviar ela para Marte e para ela ficar lá, para ela morar lá por bastante tempo sem coisa de volta. Nessa questão será que se era fato ou não? Sim, mas ela estava sendo treinada desde pequena, não é porque ela seria obrigada ou que seria certeza. Ela estudava como criança normal, tal, e desde pequena ela seria treinada para poder ir para esses lugares. No caso, ir para Marte era a missão dela, não só ela como outras crianças. Eu acho que esse projeto ainda está ativo e o estudo já está sendo feito. E não é uma fake news, isso é fato, mas não quer dizer que será realizada realmente essa missão. O problema real, acho que o maior problema da viagem ao espaço seria que o nosso corpo não é projetado para esse tipo de viagem, então a gente não suporta direito essa viagem.
O nosso corpo necessita da gravidade, do peso que a gravidade exerce, nós somos criados e evoluímos para isso. Se a gente passar muito tempo fora do planeta, o nosso corpo acaba não suportando. Tá? Então, uma pessoa dessa que vai para um lugar desse, para fora do planeta, para ela voltar e se restabelecer seu corpo aqui na Terra, fica difícil. A pessoa sofre vários tipos de doença e problemas em ossos e coluna, essas coisas. E também entrando nessa questão assim do espaço, de novo, né? Estavam, se não me engano, com a ideia de criar já cúpulas lá, tipo, na Lua e tal, para poder já ir começando a criar uma certa civilização. O senhor acha que daria certo essa ideia? Tipo, a longo prazo? Sim e também não. Porque nós aqui na Terra somos bombardeados de influências, culturas, ensinamentos e, como eu expliquei, nosso corpo é projetado para ficar, a gente evoluiu para viver nesse tipo de ambiente. Novas pessoas nascendo fora do planeta sem a nossa cultura, sem a nossa vivência, sem as experiências que nós temos aqui, uma simples dia de aula que você tem aqui, você absorve coisas que vão transformar seu caráter, seu modo de vida, seu modo de pensar, seu apreço por pessoas, por lugares, por ensinamentos. Esse tipo de vivência, se o humano for totalmente tirado dele, é possível que essa pessoa não seja mais como humano, assim como nós. O pensamento dela, as tendências, pode virar outras coisas. E o corpo também, como eu disse, ele não é baseado para esse tipo de lugar. Então eu acredito que é uma coisa que tem que ser muito, muito estudada. Geneticamente a gente vai ter que ser muito bem alterado para que possa dar certo nesse tipo de experiência. E você acha que no espaço existe, tipo, algum, tipo, exemplo, um ET? Se há vida, particularmente, é impossível não haver, a gente falar matematicamente, pelo número de lugares que existem e tal. Tem vários tipos de questão. Posso dizer que às vezes a gente pode ser muito velho ou muito novo para o universo. Pode-se dizer que a gente é uma das primeiras civilizações, não há nenhuma ainda que nasceu como a nossa. Ou pode ser que a gente esteja atrasado, já houve civilizações, já sumiram e a gente começou depois. Há a possibilidade de que eles já estejam nos observando ou de que a gente está tão longe que não há nada aqui perto. Eu, particularmente, acredito que sim, mas acredito que a gente é uma coisa infinita, é muito grande. A grandeza do universo é muito grande e a gente encontrar com outro eu acho que é meio difícil. Porque se a gente for ver ao mesmo tempo que matematicamente, contando o número de planetas que há possibilidade de vida e o tanto desses planetas que existem na galáxia, é possível que há, mas não quer dizer que haja, porque na Terra, se a gente for ver matematicamente, para haver vida era muito difícil. As coisas se encaixaram perfeitamente para que houvesse vida na Terra, desde a formação do planeta até a nossa evolução. Então é uma coisa que raramente aconteceu. Então, para acontecer em outro, ao mesmo tempo que existem planetas que é plausível, mas para acontecer é muito difícil. Entendeu? As coisas têm que se encaixar perfeitamente. Então, eu acredito que sim, mas que existe muito longe daqui. E eu acredito que a gente surgiu, a gente está existindo, a gente vai sumir e a gente não vai encontrar nada. Nessa questão de parte de vida, tem uma pesquisa que mostrou que em uma das luas de Júpiter, se não me engano, ele tem uma camada de gelo assim por cima do planeta e embaixo pode abrigar um grande oceano. E isso pode ser meio que o início da vida daquela lua, digamos assim. E eu não sei se o senhor já viu, né, essa pesquisa. E vida racional é o problema, né? Vida irracional até poderia ter, tipo, como bactérias, mas vida racional é o maior problema, né, pra gente achar, pois... E também, se não me engano, teve há muito tempo atrás uma captação de onda de rádio, que durou 1 minuto e alguns segundos, se não me engano 27 segundos, que meio que recebemos um sinal de outro lugar, aí não sabe se é tipo de algum planeta, o próprio planeta acabou enviando essas ondas, ou alguma outra civilização, tem essa teoria. E na sua opinião? Tá, questão da vida primeiro. Igual você mesmo disse, existe vida extraterrestre, já foi comprovado, só que é uma vida bacteriana. Então, igual eu falei também, para que nós chegássemos onde chegamos, as coisas aconteceram perfeitamente do jeito que tinha que acontecer. Foi uma raridade para que houvesse vida senciente, né?
O Homo sapiens sabe, tem consciência de que ele sabe das coisas. Então, para que isso aconteça em outros planetas, eu acho que é muito raro, muito difícil. Pode até haver vida animal, como você disse. Existe um oceano lá nessa Lua. Pode até existir vida bacteriana ou até algum tipo de animais baseados em carbono, assim como nós, mas que eles chegam a ciência ou compreensão do que há ao redor deles é muito complexo, muito difícil. E a outra questão era sobre... A questão sobre a parte do planeta, que é... Uhum. Ah, tá, a recepção. Tá, existem coisas, corpos celestes, planetas, satélites, que eles podem refletir, né? A gente manda mensagens por onda de rádio no espaço, acho que desde os anos 50 ou 60 a gente já envia essas mensagens, para que algum corpo celeste, alguma coisa refletisse essa mensagem de rádio e voltasse para nós, é muito fácil. Inclusive, eu acho que até uma idiotice, mas a gente manda para o espaço a nossa forma, a nossa cadeia de DNA, como nós somos, a gente manda para o espaço, desde os anos 60, toda a informação necessária para o nosso planeta. Vamos supor que haja uma civilização dominante por aí. Ela vai achar, se ela conseguir compreender esse sinal de rádio, ela vai ter todas as chances que ela precisa para poder dominar a gente, né? Se é que isso exista. Mas é uma questão muito complexa, a questão não é só espaço, como eu disse, é a questão de tempo. Pode ser que nós estejamos muito novos ou muito velhos. É a mesma coisa que eu pegar uma máquina do tempo e ir lá para a Idade Média, na Inglaterra, e começar a colocar um rádio para funcionar, esperando que alguém escute aquela onda de rádio. Não existia rádio nessa época, eles não tinham ferramentas para compreender aquilo que eu estava fazendo. Isso pode acontecer aqui também, né? Às vezes a gente pode estar recebendo um sinal nesse exato momento de vida extraterrestre, mas a gente não tem tecnologia para poder decifrar esse sinal. Ou da mesma forma a gente está enviando essa onda de rádio numa frequência ou um tipo de tecnologia que eles não captam lá fora. Então não é questão só de espaço, é questão de tempo, tecnologia, é muita complexidade para um assunto. Igual o senhor disse há alguns minutos atrás, que era a parte de se a gente foi os primeiros ou a gente é muito novo. Então isso daí poderia entrar na parte que talvez eles sejam menos evoluídos que a gente, querendo ou não também levaria a questão do tempo, pois a própria luz demora muito tempo para poder chegar a nós e até outro planeta. Então as ondas de rádio, então... Sim, é a mesma coisa que eu pegar um super telescópio, né? Às vezes a gente está ouvindo, a gente olha para cima e a gente vê uma estrela. A nossa visão, chegando nela, demora tanto tempo que às vezes aquela estrela já nem existe mais. A gente está olhando para o que ela foi um dia, mas a distância é tão longa que o tempo de chegada exerce uma influência muito grande sobre. Questões bem complexas de se dissertar e se discutir. E sobre eu não sei se você já ouviu falar sobre o James Webb. Atacaram, como que é o nome? James Webb. É o telescópio que lançaram há pouco tempo, que ele é o telescópio que lançaram o mais tecnológico até agora. E ele, se não me engano, ele estava com um problema, pelo que eu vi. Que tem a linha grande angular, se não me engano, que é o nome da linha. Ele está nessa segunda linha, que está em volta do Sol, só que lá não tem nada que consiga prender ele. Então ele tem que ficar mandando um pouco de combustível, ele tem que ir. Aí, para poder ele ficar naquela linha, ele tem que mandar de novo um pouco de combustível. Então, ele meio que, teoricamente, ou iria para fora da Terra, ou voltaria para a Terra e acabaria com muito prejuízo para a NASA, se não me engano. Esse não é... É um telescópio que ele tem uma câmera diferenciada, lá de maior capacidade do que os outros. Eu ouvi um pouquinho só sobre ele, eu não tenho muita informação sobre a ideia do projeto desse telescópio. E na parte de tecnologia, assim, entrando na parte mais para nossa realidade, como o senhor definiria tecnologia hoje? A tecnologia seria, para mim, é definida como qualquer tipo de estudo, projeto, empenho que nós temos para a melhoria de nossas vidas ou melhor desenvolver da nossa sociedade, basicamente. Entrando na parte mais histórica, né, como o senhor falou. Então, na parte histórica, muito tempo atrás, quando tinha alguma nova tecnologia, digamos assim, a igreja geralmente é que comandava. Então, quando entrava alguma parte de ciência,
Os cientistas, se não me engano, eram chamados de filósofos naturalistas, antigamente. Então, tinha muito preconceito sobre a tecnologia, por conta da igreja, e falavam, essa coisa que você está fazendo não é coisa de Deus, é coisa do demônio. Aí teve, se não me engano, o rádio, que foi inventado por um brasileiro, se não me engano. A base dele foi, mas ele, na verdade, as ondas de rádio não são brasileiras. O que foi é realmente brasileiro, assim, a gente pode colocar como avião, né? E o chuveiro elétrico também é brasileiro. É uma coisa que é utilizada no mundo inteiro, mas a premissa, a ideia foi brasileira. Tem algumas outras tecnologias que nós ajudamos ou construímos ao mesmo tempo em outros lugares, né? Os norte-americanos mesmo acreditam que o avião também é deles, mas é que a questão na época era definido como voo certos parâmetros aqui e outros parâmetros lá. Então, nos nossos parâmetros aqui, nós somos primeiros do que eles lá. Mas geralmente no mundo inteiro a gente é tido como os primeiros inventores. A questão da igreja e as tecnologias era uma questão muito complexa, porque na época da influência forte da igreja, era uma coisa que eles não podiam viver sem nem com. Com a igreja era difícil por causa dos avanços tecnológicos, mas sem ela também era muito difícil. Visando a ideia de que, vamos supor que nós moramos num lugar isolado, não há meios de punição ou de empregar a lei, e as pessoas, não há nada que impeça elas de fazer maldade. A ideia de uma vida eterna ou de um ser que poderia os castigar era uma forma de manter as pessoas dentro das regras dos parâmetros, né? Vamos supor que aqui nessa sala não há nada que te impeça de machucar outra pessoa. Não há lei, não há nada. Então imagina numa época bárbara, onde as pessoas tinham fome, tinham necessidades e elas acabavam maltratando as outras. A ideia de um fim cruel ou a ideia de um Deus que o julgasse ajudava a manter a sociedade em ordem. Mas a que custo, né? Tinha esse custo aí do caso da igreja, ela visava... É que é o seguinte, se as pessoas chegassem a maior compreensão, elas deixariam de acreditar em Deus, porque na época o conhecimento era escasso. Então, se a pessoa acreditasse na ciência, ela não conseguiria acreditar em Deus. É uma coisa que hoje a gente consegue influenciar ou usufruir de uma forma melhor, né? A pessoa pode hoje acreditar na ciência e Deus ao mesmo tempo, mas na época não era assim. Então havia essa dificuldade, a igreja tentava frear e também a igreja ajudava a desenvolver muita tecnologia, tá? Elas fechavam para pessoas, mas elas também ajudavam a desenvolver muito. A medicina medieval cresceu por causa da igreja católica também da época. E o que mudou na vida das pessoas na parte da tecnologia? Bom, basicamente tudo. A gente só é o que está onde está por causa da tecnologia. Desde os primeiros homens, ou desde os nossos ancestrais, né? Os Homo habilis, por exemplo. O Homo habilis foi o primeiro ser pré-histórico humanoide, conseguiu usar habilidades. Ele só desenvolveu, evoluiu, porque ele conseguia fazer ferramentas para caça, para agricultura, para pesca, para guardar e armazenar água. Então a tecnologia é o que há no ser humano de diferente dos outros animais. A ideia de projetar tecnologia. Nós só evoluímos e subimos a cadeia alimentar por causa disso. Vamos colocar para analisar. O Homo neanderthalis, por exemplo, na época onde ele existia, ele convivia com animais de porte enorme, animais ferozes que facilmente poderiam deter. Mas com a capacidade tecnológica do ser humano, a gente conseguiu subir no topo da cadeia alimentar e dominar a Terra hoje. Então a tecnologia é o maior trunfo do ser humano dentro da nossa escala ecológica. Nessa parte assim, da evolução humana, se não me engano, o ser humano ele acabou perdendo muito da parte dos pelos corporais por conta de que eles eram caçadores que perseguiam suas presas por muito tempo. Nessa parte, assim, então a gente precisava suar muito para poder a gente conseguir aguentar e ir de trás dessas presas. E na parte dos Neandertales, se não me engano, foram eles que foram exterminados, se não me engano, que eram meio que os concorrentes dos Homo sapiens. Sim, a questão é a seguinte, como Darwin explica, o ser vivo se adapta a um local onde vive, né? Nós perdemos muitas coisas, nós deixamos na época, conforme fomos evoluindo,
Nós temos ainda resquícios desse tipo de evolução. Por exemplo, o apêndice é ainda um resquício disso, né? É uma coisa que às vezes a pessoa tem algum problema, se eu não me engano, posso estar errado, mas, sim, resumidamente, nosso intestino tem uma pequena curva, nessa curva existe um pequeno puxado, e ali é onde vai colocando resíduo de comida, porque ali era um resquício da evolução, porque antigamente tinha outra função, funcionava de uma forma diferente, a gente foi deixando em desuso, nosso corpo foi abandonando aquilo, mas o resquício ainda nos prejudica hoje, tá? Isso é uma das coisas. A questão do pelo, que você disse, nós fomos deixando ele por causa do desenvolvimento de roupas, costumes, igual você disse também na questão da caça, mas basicamente é pelo local onde vivemos. As etnias diferentes dos seres humanos existem por causa da evolução dos locais onde vive. Se nós formos analisar, por exemplo, o homem africano, ele tem muita melanina por causa da proteção contra o sol, é um lugar que fica muito quente, ele tem pouca pele no corpo, porque não há necessidade de esconder do frio. Se a gente subir mais para o norte da Europa, a gente tem os norte-europeus têm menos melanina, a pele é mais clara, porque não há muito contato com o sol, e há mais pelo no corpo, né? Por quê? É lugar questão de evolução, ele vai se adaptando ao lugar onde vive, né? Na questão dos primórdios dos seres humanos, foi basicamente isso que aconteceu. O ser humano foi espalhando pelo planeta, cada ser humano que ficou nos seus lugares foi se adaptando e mudando seu corpo para a adaptação do lugar onde ele vive. E é muito estranho para pensar que, tipo, o ser humano a gente se dividiu, provavelmente, em vários grupos, foi cada um para um lugar, e a gente conseguiu evoluir até aqui onde a gente está hoje, que todo mundo compartilha praticamente da mesma tecnologia. Claro, algumas diferenças, porque a Rússia e os Estados Unidos estão muito à frente de tecnologia, mas levando em consideração, a gente está muito perto de tecnologia um do outro, até para os parâmetros da época. Sim, a gente surgimos junto, pelo que que o estudo dos arqueólogos basicamente foi no norte da África, surgimos de uma única tribo, se esparramamos pelo planeta, ficamos distantes, nisso criamos culturas, línguas, religiões diferentes, ou não tão diferentes, né? Você pegar, por exemplo, os índios pré-colombianos, desenvolver sua própria língua, tecnologia, deuses, os africanos, os asiáticos e, como você disse, a gente começou junto, a gente se espalhou, criou nossos costumes e hoje nós voltamos a se unir. Através de internet e tecnologia a gente está unido, a gente pode conversar com pessoas de qualquer outro planeta e, querendo ou não, por mais que são inimigos, por exemplo, Estados Unidos e Rússia, eles, junto com China, Japão e Alemanha, eles utilizam a mesma base espacial para estudo para fora do planeta e quem envia eles é a Rússia. Tá? A Rússia envia os astronautas norte-americanos e todos. Então, por mais que são inimigos, em algum momento eles usam de cooperação tecnológica e de recursos para poder ter um avanço mútuo da humanidade. Já acabou as perguntas. Ok, então vamos só continuar um pouco mais, entrando mais um pouco nessa parte da evolução, que a gente já temos agora um pouco de indícios, de imagem de alguns, se não me engano, orangotangos que começaram a aprender a usar ferramentas. Que eles começaram a aprender que, tipo, se eles bater pedra em outra, vão começar a deixar ela mais afiada. E isso, pelo jeito, já está começando de novo a próxima evolução, que é a dos... Sim e também não. A questão dos símios que nós temos hoje é por causa pode ser um pouco da influência, ou pode ser total influência nossa. Para que isso fosse totalmente original e funcional, eles deveriam ser seres isolados. Como eles não são, é praticamente impossível você isolar um ser desse por causa da nossa influência na Terra. Então, eu particularmente acredito que é descreditado total a evolução desses seres por causa das influências que eles sofrem nossa. Porque, querendo ou não, desde um cheiro que ele sente nosso, aquilo já altera a vida dele, já vai mudar, ele já vai começar a aprender coisas que é relacionada a nós e não é totalmente originária dele e da habilidade dele. Infelizmente, a nossa influência prejudica na evolução de outros seres. E eu acredito que basicamente não há nenhuma chance de nenhum outro ser evoluir. Até porque a questão da evolução necessita de uma quantia de tempo imensurável e
E o dia que um ser desse chegar a evoluir, nós já nem estaremos mais aqui. E nessa parte, tipo, da vida, muitas pessoas, tipo, algumas pessoas visavam antigamente a vida eterna, na antiguidade. Assim, se você conseguir tal coisa, provavelmente você vai ter a vida eterna. E muitas pessoas iam atrás disso por querer a vida eterna, por medo de morrer e por medo de acabar sendo punido, talvez, pelos deuses da época. E a gente também tem agora, por causa do avanço da tecnologia, a parte do que a gente pode acabar daqui a um tempo trocando o nosso corpo por partes robóticas. E aí entra na parte, se a gente vai virar imortal. Então, a ideia de você chegar a esse ponto, aí no meu caso, a gente deixa de ser humano. A necessidade da vida eterna basicamente surgiu na época dos egípcios, que se tem, né, notícia, estudo, quando os faraós eram colocados nos seus sarcófagos com a ideia de que ele voltasse à vida eterna depois de um tempo. Hoje em dia nós conseguimos produzir órgãos sintéticos. A questão de transferência de dados mentais para uma máquina ainda é impossível, porque a capacidade de funcionamento do nosso cérebro e a quantidade de dados que ele carrega, ainda não há uma máquina com capacidade de armazenamento tão grande. Por quê? Ao mesmo tempo que eu estou aqui olhando essa mesa, eu estou processando informações de uma forma tão grandiosa que nós não temos uma capacidade, uma máquina com essa capacidade. Porque a minha mente, nesse momento, eu estou vendo essa mesa, eu estou calculando a profundidade, a distância, a cor, a projeção dela dentro do espaço da minha visão, projeção dela em comparação ao meu corpo, texturas. Então isso leva processamento para conhecimento de espaço dela, leva posições gráficas como uma placa de vídeo para mim ter a textura e todo tipo de coisa relacionada à visão. Então a ideia da gente conseguir transferir nossa mente para uma máquina, eu acredito que é muito distante. Porém, a gente vem num avanço tecnológico muito grande. A gente começou com pequenos saltos e agora num dia a gente tem um computador aí com uma capacidade de memória, no outro dia a gente tem triplicada, né? Então, eu acredito que daqui, para a gente conseguir ter uma capacidade de colocar uma mente humana dentro de uma máquina, eu não dou nada, mais uns 100 anos ainda de evolução, para a gente ter isso com total segurança. Só que eu não recomendo. A ideia de o que torna a gente humano é a mortalidade. A partir do momento que você perder as consequências de seus atos, então não há mais por que viver. A gente vive porque a gente faz as coisas com reações e ações, e a ideia de você viver eternamente vai perder a graça. E isso é uma coisa que a gente aprende na nossa vida. A melhor forma de aprender as coisas da vida, que eu aprendi muito, foi jogando videogame, né? Existiam jogos que eu, adorava, jogava, zerava 5, 6 vezes e não enjoava do jogo. Aí um dia eu fui lá e fiz uma trapaça para não morrer no jogo. Eu joguei meia hora e enjoei, porque não havia consequências, não havia desafios, dificuldades. Porque o que leva a gente a ser humano, aprender, evoluir, desenvolver, são as dificuldades da vida, os obstáculos que nós temos. Igual nessa parte que o senhor falou, que o senhor fez analogia aos jogos, que o senhor usou trapaça e depois de meia hora ficou chato, certo? Então, tipo, no começo até pode ser uma coisa muito legal, tipo, agora eu sou imortal, nada pode me matar. A gente vai usufruir disso até um certo ponto e vai acabar, não vai mais ter o que a gente fazer. Então isso vai virar meio que algo monótono na nossa vida, a gente não vai mais ter o que fazer. A gente pode até buscar o conhecimento, mas mesmo que a gente seja imortal, nossa mente ela não pode processar todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo. Basicamente, ele vai viver para quê? Qual vai ser a utilidade de ser imortal? Para que a gente vai passar a eternidade se a gente não tem propósito de vida? O nosso propósito de vida aqui é viver, deixar um legado e ir embora. Se a gente nunca for embora, para que a gente vai querer viver e deixar um legado? Vai perder o sentido da vida. E também, querendo ou não, o nosso corpo tecnicamente iria evoluir com o passar do tempo também na Terra. Então a gente iria se virar outra coisa, digamos assim. Porque provavelmente os seres humanos iriam acabar todos morrendo por conta da temperatura do planeta. A gente ainda estaria aqui. A gente não, tipo, a pessoa, digamos assim, imortal.
Então o corpo dela iria sofrer as consequências, digamos, evoluindo para o planeta. Então tecnicamente a gente viraria não um ser humano, mas sim uma nova categoria de animal. Basicamente sim, uma evolução, né? Mas a questão que você disse ali, que eu achei interessante, foi a questão de aquecimento do planeta. Ele não vai aquecer a ponto de deixar inabitável. O planeta vive de ciclos. Se eu não me engano, na época em que os egípcios começaram a sua civilização na África, na América do Norte, onde tem todas aquelas cidades do norte era tudo gelo. Porque o planeta vive de ciclos. Nós estamos num ciclo de aquecimento. Os seres humanos poluem e acabam mudando um pouco esse aspecto, aumentando um pouco o processo. Mas não é uma coisa que nós estamos fazendo basicamente. Nós ajudamos, mas é uma parte do nosso planeta. Nosso planeta tem ciclos de aquecimento e resfriamento. Assim como teve na Era do Gelo, época pré-pangeica, Pangeia. Então nós estamos num ciclo de aquecimento. A gente vai chegar num ponto, o planeta vai aquecer bastante, vai mudar um pouco o clima dele e aí ele vai começar a resfriar novamente. Tá? Mas é uma coisa que perdura por muitos anos. E como eu disse, eu não acredito no desenvolver da sociedade humana por muito mais tempo. Não a ponto de acontecer um ponto da evolução ou a ponto de mudar o planeta nessa questão de ciclos de temperatura, de aquecimento e resfriamento. Eu acredito que a vida útil do ser humano não perdura por muito mais tempo na Terra. E você acha que tipo de apocalipse pode acontecer que tipo toda a raça humana pode acabar? Bom, o que a gente já tem aí basicamente é um Armagedon nuclear, é a base, né? É o mais próximo que nós temos. Questão de tragédias ou catástrofes apocalípticas vindas de fora do planeta é totalmente descartada. Todo tipo de matéria, de corpo celeste, meteorito, qualquer coisa que pode colocar em risco a nossa vida no planeta já está mapeada e já tem total segurança que não há nada que existe lá fora para nos prejudicar. Então, se há algum tipo de problema que pode acontecer isso, será feito aqui na Terra mesmo e bem provavelmente pelas nossas próprias mãos. E eu acredito total que seja um tipo de Armagedon nuclear, é a única coisa, ou um tipo de arma biológica, né? Mas é basicamente guerra. O que eu acredito que pode levar a nossa sociedade ao fim é guerra. De guerra, será que teria alguma organização, digamos assim, secreta que visa a paz mundial? Não, eu acredito que não. Porque dentro de um aspecto tão nobre desse, não haveria por que ser secreta. Se existisse um tipo de organização que lutasse total pela paz, ela faria questão de se mostrar para poder ter mais seguidores e ajudar. Eu já acho que é o contrário. É mais fácil a gente ter um tipo de civilização que quer, um tipo de sociedade que queira prejudicar, e aí sim ela se esconda, mas que tenha vontade de ajudar, eu desacredito. Nessa parte de querer ajudar e se esconder, temos a parte dos anônimos, que eles se mostram na internet, mas não se mostram pessoalmente, mas sim com máscaras. E muitas pessoas acham eles como heróis e muitas como pessoas que, digamos que, interferem na internet, digamos, deixam pessoas com medo. Sim, é o terror. Quem se utiliza de terror para prejudicar os outros é terrorista. Então eles são vistos por muito como terrorista, por causa da ideia de provocar o medo. Por mais que as ideias sejam boas, se no fim eles acabam causando terror a quem não é envolvido, então acaba que eles se perdem no caminho, né? Aí no caso entra a ideia de Maquiavel, que é uma ideia perversa, de que o resultado vai justificar o que vai fazer no meio. E isso não é totalmente uma coisa boa. Por mais que o resultado seja bom, mas o que ele perdeu no meio do caminho, o que ele fez no meio do caminho. Tá? Aí a questão é o seguinte, por isso que eu gosto de revista em quadrinho, por isso que eu sou fã de jogos. Tem que fazer uma analogia bem simples aqui. Nós temos, por exemplo, o Capitão América, Steve Rogers, e nós temos Frank Castle, que é o Justiceiro. Né? O Justiceiro, para mim, ele salvou muito mais vida do que o Capitão América. Por quê? Porque ele matou pessoas que prejudicavam os outros. É certo? Não, é errado. Não há nobreza em matar. Mas é um personagem fantástico, a ideia dele é fantástica. E o Capitão América também salvou muita gente, só que ele perde a vida dele sacrifica a vida para poder salvar uma, entendeu?
Então entra essa questão, dentro da ideia do Anonymous, no caso ele seria um Frank Castle. Tá? Eles estão prejudicando algumas pessoas para poder ajudar a maioria. Aí entra na sua questão, a questão do copo meio cheio, meio vazio. Aí entra no ponto de vista de cada um. Se você acha que justifica você prejudicar algumas pessoas para poder ajudar outras. E antes também nessa parte de quem eles irão prejudicar? Pessoas que na visão de todo mundo são ruins ou pessoas que para eles sabem que são ruins, mas são boas na visão de todo mundo, né? Aí depende do ponto de vista. Se eu pegar para você que lá no Oriente Médio existe uma guerra, olha, centenas de anos, quem está certo e quem está errado? No ponto de vista dos israelenses, Israel é deles. Mas do ponto de vista do palestino, é deles também parte da terra. E aí depende de quem está vendo. As pessoas que estão sendo prejudicadas, para elas estão certo, é uma injustiça. Mas para quem está causando, é justo fazer aquilo. É uma questão de ponto de vista. De que lado você está para você compreender a história. É igual também, digamos que na parte, fazendo analogia aos filmes, que é a parte dos Vingadores, do filme da Guerra Civil, que tem a parte do Homem de Ferro e tem a parte do Capitão América, cada um visando uma ideia. E no final, no meio do filme, se não me engano, no final eles começam uma luta para decidir quem está certo e quem está errado. É a questão do ponto de vista, os pró-registro e os contra-registro. Se eles queriam ficar debaixo dos panos, queriam ficar debaixo das ordens do governo ou sair da fora do governo. O governo pode ser corrupto, por isso o Capitão América quis ficar de fora. É igual eu expliquei, depende do ponto de vista, né? Eu, particularmente, nessa questão aí, eu era a favor da ideia do Capitão América, ser livre para poder atuar em qualquer parte. Porém, existe também a ideia de refrear pessoas com poderes tão grandes. É tudo questão de ponto de vista mesmo. Ok, acho que por hoje é isso. Obrigado pela participação, professor. E poderia falar para o nosso público aí que tipo de quadrinho seria bom para as pessoas lerem? Quadrinhos bom para ser lido? Bom, sim. Bom, eu acho particularmente muito bom ler X-Men. A ideia dos X-Men é muito interessante. Conta a história de... Basicamente a gente sabe quem são os X-Men, mas o porquê eles foram criados é a ideia de que uma minoria era prejudicada e eles faziam de tudo para poder ajudar até mesmo quem os prejudicava. Ou seja, existem pessoas ignorantes, existem pessoas que são intolerantes, mas não é por causa disso que elas devem ser combatidas com violência. Essa é a analogia dos X-Men. Nós temos os X-Men, que são os mutantes, que são prejudicados pelos homens normais. E existe o vilão Magneto, que quer combater a violência dos homens com mais violência. E a ideia do professor Xavier é combater a violência através do amor e da tolerância. Isso é a base que pode construir nossa sociedade. É uma ideia muito bonita. Se uma pessoa é intolerante e eu for lá e prejudicá-la, eu vou estar dando motivo para ela ser intolerante comigo. Mas agora, se eu mostrar caridade e amor para essa pessoa intolerante, isso pode levá-la a surpreender-se e entender o caminho, que nós somos todos iguais. Muito bonito essa frase. Hoje, por isso é hoje. Obrigado pelo professor novamente por estar aqui. E até a próxima, pessoal.